O que acontece quando a gente treina no esforço vigoroso a máximo? Então, um treinamento intervalado de alta intensidade. Então, primeira coisa, acima do limiar anaeróbio. Lembra? Metabolismo. O tempo inteiro. Vias metabólicas. Então, não é simplesmente falar que é consumo de oxigênio, sem entender para que ele serve e por que ele é tão importante ser mensurado e acompanhado. Acima do limiar anaeróbio. Por quê? Quando a gente começa o exercício, a gente tem ali, né, consumo de oxigênio e produção de CO2, ok? E aí, isso vai diferir na duração do treino, na intensidade. E eu tenho limiares, que é o limiar aeróbio e o limiar anaeróbio. Que o limiar aeróbio, na verdade, o que ele representa? É o limiar de lactato, que é ali ainda é sustentável o exercício, porque a produção de lactato pela via anaeróbia lática, eu tenho a quantidade de oxigênio, volume de oxigênio ali disponível que é o suficiente para auxiliar nessa remoção de lactato. Porque o lactato vai ser produzido o tempo inteiro no metabolismo anaeróbio. Por quê? As vias metabólicas, elas acontecem ao mesmo tempo. Só que dependendo da intensidade, da duração e do tipo de exercício, do tipo de treino que você faz, você prioriza uma mais do que a outra. Então, quando a gente fala em treinos com intensidade mais alta, são acima do limiar anaeróbio, em que mantém a frequência cardíaca mais alta, não dá tempo da frequência cardíaca voltar ali para sua, né, de recuperar. Mantém a concentração de lactato mais alta. Por quê? Se eu estou no limiar anaeróbio, a produção de lactato ali também está aumentada. E aí vai chegar um momento que essa remoção ela só vai ser eficiente para o indivíduo que tiver um VO2 mais alto. Então, quando a gente fala em VO2 mais elevado, não é apenas para aumento de mobilização de gorduras. Isso melhora a qualidade de vida do indivíduo, melhora condicionamento, melhora a remoção de lactato, melhora a performance, reduz o risco de doenças cardiovasculares, de doenças cardiometabólicas. Então, o aumento do VO2, ele é muito vantajoso para uma série de questões, tá? E mantém a percepção subjetiva de esforço elevada. O que levam as adaptações fisiológicas para o aumento do VO2? Aumento de capilares sanguíneos, aumento de mioglobina, que é a que faz o transporte de oxigênio no tecido muscular, aumento da síntese de proteínas aeróbias, aumento da citrato sintase, que é uma enzima marcadora ali de metabolismo aeróbio, e aumento do volume de ejeção cardíaco. Então, todas essas adaptações você faz com que ocorra um aumento no VO2 máximo. É uma cascata de eventos. E aí, olha só esse estudo aqui, que legal. Opa, isso. Esse estudo, ele investigou o treinamento intervalado de alta intensidade, que você conhece como HIIT, na melhora do VO2 máximo comparado com um treinamento moderado. Então, na verdade, ele avaliou aqui 4 treinamentos, 4 métodos, 4 treinamentos não, 4 métodos diferentes e comparou com relação ao VO2 máximo, o aumento de VO2 máximo e com relação ao volume sistólico. Lembra? VO2 máximo é igual débito cardíaco vezes diferença arteriovenosa. Então, ele comparou aqui qual foi o método de treino
que mais trouxe resultado, ou seja, que aumentou o VO2 máximo, e o volume sistólico, que é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo esquerdo. Se eu tenho um maior volume de sangue no ventrículo esquerdo, consequentemente, eu tenho maior volume de oxigênio, porque cabe mais oxigênio. Entende a relação? Por isso que a gente usa a frequência cardíaca como preditor de intensidade aí para treino aeróbio, certo? Então, olha só, esse primeiro aqui foi um treino, foram 40 indivíduos saudáveis, não fumantes, que fizeram esse trabalho. Se eu não me engano, foram por 12 semanas. Agora eu não vou lembrar direitinho, tá? E aí, o que acontece? Esse primeiro grupo, ele fez um treinamento aeróbio contínuo a 70% da frequência cardíaca máxima. Contínuo. 70% da frequência cardíaca máxima, tá? Esse outro aqui foi no limiar de lactato. Então, esse outro grupo, o segundo grupo, foram 4 grupos. Um grupo contínuo, um grupo que treinou no limiar de lactato, que é o limiar aeróbio, que também é uma intensidade aí moderada, ok? E o treinamento, um outro grupo fez um trabalho intervalado de alta intensidade, 15-15. O que é isso? 15 segundos treinando aí. No caso, todos foram corrida, tá? Corrida. 15 segundos na intensidade aí de 90% a 95% da frequência cardíaca máxima. E 15 segundos recuperação ativa a 70% da frequência cardíaca máxima. Então, dava um estímulo, 15 segundos, 90% a 95% da frequência cardíaca máxima, recuperava 70% da frequência cardíaca máxima. Ou seja, a frequência não voltava para o repouso, certo? E um quarto grupo em que fazia 4 minutos com uma intensidade a 90% a 95% da frequência cardíaca máxima e recuperação ativa de 4 minutos, por isso que chama 4 por 4. 4 minutos de recuperação ativa a 70% da frequência cardíaca máxima. E aí, olhando esse gráfico, que é outro terror, né? Para análise de gráfico, gente, olhe para a figura, eu consigo interpretar, ela é autoexplicativa. Eu não preciso de legenda para compreender um gráfico. O gráfico é autoexplicativo. Então, o que eu tenho aqui, ó? A barrinha branca é o VO2 máximo. A barrinha preta é o volume sistólico. Onde visivelmente a gente teve mudança de aumento nos dois, tanto no VO2 quanto no volume sistólico, no treinamento intervalado de alta intensidade. No grupo que fez 15 minutos de corrida a 90% a 95% da frequência cardíaca máxima e recuperou 15 segundos. Eu falei 15 minutos ou 15 segundos, gente? 15 segundos, tá? Não é 15 minutos, não. 15 segundos. E recuperação ativa de 15 segundos. E no grupo 4x4, 4 minutos, intensidade lá em cima, 90% a 95%, recupera 70% da frequência cardíaca máxima. Comparado aos outros dois grupos, do limiar de lactato e do contínuo, o VO2 máximo e o volume sistólico tiveram um aumento. Então, neste estudo, o que ele nos mostrou? Ele mostrou que o treinamento intervalado de alta intensidade, ele traz melhores resultados com relação ao aumento de VO2 máximo e do volume sistólico comparado ao treinamento contínuo e no limiar de lactato ou limiar aeróbio. Só que eu faço uma ressalva. Isso é fato? É fato. É verdadeiro? É verdadeiro. Isso é evidência científica, é grupo de pesquisadores aqui confiáveis.
Mas o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: o que eu preciso pensar? Eu quero aumentar o VO2 máximo do meu aluno. De cara, eu já vou fazer um treinamento intervalado de alta intensidade com ele? Você precisa pensar em tudo que eu expliquei antes. Ele tem condicionamento? Como que está o VO2 dele hoje? Está baixo? Então, princípios do treinamento: progressão, continuidade. Porque eu preciso gerar adaptação para chegar numa intensidade de 90% a 95%. Por que que eu pensando em uma sessão que eles colocaram ali de 15 segundos a 90% a 95% da frequência cardíaca máxima e 15 segundos de recuperação a 70%, por que que isso aumenta o consumo de oxigênio? Porque quando eu mantenho uma intensidade mais alta, frequência cardíaca está alta, frequência respiratória está alta. Então, o volume de sangue é maior, a frequência respiratória, ou seja, a quantidade de oxigênio que eu estou colocando para dentro, inspirando, e a quantidade de CO2 que eu estou produzindo é maior. E aí, quando, mesmo na recuperação ativa, aí que eu passo de 90%, 95% para 70%, a frequência ainda fica alta. E aí vem questões hormonais por trás disso também, né? Catecolaminas, adrenalina está alta. Então, isso faz com que o consumo de oxigênio ele permaneça por mais tempo elevado. Só que não adianta eu pensar nisso para um indivíduo que não tem condicionamento nenhum, que ele sobe 4 lances de escada e fica extremamente ofegante. Então, eu preciso trabalhar com ele de forma progressiva, para em algum momento da minha periodização, do meu planejamento, eu trabalhar com ele com intervalado de alta intensidade, para melhorar ainda mais o VO2 máximo. Quer dizer que eu não tenho aumento de VO2 máximo no contínuo? Não quer dizer. Claro que tem. Só que qual que eu vou utilizar com o meu aluno? O que for melhor para ele. Então, esse estudo mostrou que o treinamento intervalado de alta intensidade, analisando esses 4 grupos, né, com 40 pessoas, que é um N relativamente bom, não é uma amostra muito pequena, porque desconfie de estudos que analisaram aí 8 indivíduos, menos de 10 indivíduos, 15 indivíduos, isso é muito pouco para eu extrapolar. 40 indivíduos é uma amostra relativamente razoável, mas eu não posso apenas em um único estudo. Esse é um que eu trouxe, né? Eu li aí vários outros que trouxeram resultados semelhantes. O melhor que tem é a gente pegar uma revisão sistematizada. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é: você precisa avaliar o seu aluno e ver em qual condição que ele está. E aí, por que é tão importante você avaliar o VO2? Porque você avaliando o VO2, você vai calcular a intensidade do treino de acordo para ele. Se o objetivo dele é emagrecimento, você vai trabalhar na zona alvo certinha para metabolismo de gordura, para ter um consumo maior de gordura. Se o objetivo dele é hipertrofia muscular, ele vai deixar de fazer aeróbio? Claro que não. Pelo contrário, ele melhorando o VO2 máximo dele, aumenta ali vascularização, capilares musculares. Consequentemente, isso vai interferir também na questão do estresse metabólico para a hipertrofia muscular. Então, o aeróbio não atrapalha a hipertrofia muscular. O que atrapalha, atrapalha é o quê? É eu trabalhar com volume e intensidade de forma incorretas. É isso que atrapalha. Então, eu preciso pensar desta forma. Então, para você pensar em melhorar o VO2 máximo do seu aluno, a primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o VO2. Avalie o VO2. Segundo,
entenda para que serve o VO2. O que é o VO2? Para que serve o VO2? E quais são as adaptações fisiológicas?